Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre água mineral. Bom, em 1945, com a necessidade de padronizar o aproveitamento das águas minerais brasileiras utilizadas em balneários ou para comercialização através do engarrafamento, o presidente da República, Getúlio Vargas, exatamente em 8 de agosto de 1945, assinou o Decreto-Lei número 7.841, publicada no DOL em 20 de agosto de 1945, conhecido como Código de Águas Minerais. Esse código, que logo no seu artigo 1 define as águas minerais como sendo aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa, assim como no artigo 3 define as águas potáveis de mesa como as águas de composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para a região. Então, da perspectiva técnica, a água mineral, elas são obtidas diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas, protegidas da influência de águas superficiais e contaminação. Caracterizam-se pelo conteúdo definido e constante de determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes, considerando as flutuações naturais, e são naturalmente potáveis e não podem passar por tratamento. Da perspectiva legal, é um bem da União Federal, diferente das demais águas subterrâneas, que são bens dos estados. Uso econômico mediante concessão pública, regida pelos códigos de mineração e de águas minerais. E os usos são exclusivamente para envase e balneários. Bom, classificar a água, ela significa identificar através de avaliação das análises in loco e laboratoriais os componentes químicos e físico-químicos que fazem parte do resíduo solúvel, bem como das propriedades químicas, físicas e físico-químicas inerentes às fontes, respeitando os limites mínimos estabelecidos pela legislação vigente, ou seja, pelo Código de Águas Minerais. Então, cabe ao DNPM a classificação das águas para fins de engarrafamento e balneabilidade, com a exclusão da crenologia, que é o estudo da ação medicamentosa. Então, em 1959, as águas elas passaram a ser classificadas de acordo com os seguintes termos. Então, nós temos água mineral, é aquela água proveniente de fontes naturais ou fontes artificialmente captadas, que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas diferente das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. As águas potáveis de mesa, que está contida a sua definição lá no Código de Águas Minerais, são as águas de composição normal, provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, que preencham tão somente as condições de potabilidade para a região. E as águas purificadas adicionadas de sais, que sua definição está lá na Resolução 309 da Anvisa. São aquelas preparadas artificialmente a partir de qualquer captação, tratamento e adicionada de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada com dióxido de carbono de padrão alimentício. Então, as águas minerais, elas são aquelas que, por sua composição química ou características físico-químicas, são consideradas benéficas à saúde. A rigor, toda água natural, por mais pura que seja, tem um certo conteúdo de sais. As águas subterrâneas, elas são especialmente enriquecidas em sais retirados das rochas e sedimentos, por onde percolaram muito vagarosamente.
Durante muito tempo, acreditou-se que as águas minerais tinham uma origem diferente da água subterrânea. Sabe-se hoje, contudo, que ambas têm a mesma origem, são águas de superfície que se infiltram no subsolo. As águas minerais, elas são aquelas que conseguiram atingir profundidade maiores e que por isso se enriqueceram em sais, adquirindo novas características físico-químicas, como por exemplo, pH mais alcalino e temperatura maior. Bom, nesse gráfico nós podemos ver uma indústria em expansão no Brasil e no mundo, que é o consumo estimado total em bilhões de litros de água mineral. Então, nós podemos observar aqui que ao longo dos anos, esse consumo de água mineral, ele foi crescendo. Então, esses dados são de 2004 a 2018, sendo a China o país que mais consome esse tipo de água mineral. O Brasil encontra-se aqui na quinta colocação. Bom, aqui nesses gráficos nós temos a produção envasada declarada no ano de 2018 de água mineral no Brasil. Então aqui nós podemos observar que pela quantidade de produção envasada, o estado de São Paulo ele é o maior produtor de envasamento de água mineral, com 19,4%. Nós temos aqui também esse gráfico que traz a quantidade de embalagens, né, retornáveis 73% e descartáveis 27%. Bom, nós temos também as legislações aplicáveis às águas minerais. Então, essas legislações vão desde a Constituição Federal de 1988, como o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais de 1945, Estudo in Loco, que é uma portaria de 1972, Área de Proteção de Fonte, legislações relacionadas aos rótulos dessas águas minerais, qualidade e validade de garrafões, dispensa de registro sanitário, regulamento técnico de características químicas e microbiológicas de águas minerais de 2005, a portaria número 159 de 1996, que é em relação à importação de água mineral, e a resolução número 76 de 2007. A resolução ARDC número 173 de 2006, ela define procedimento de boas práticas para a industrialização e comercialização de água mineral natural ou de água natural envasada destinada ao consumo humano, a fim de garantir sua condição higiênico-sanitária. Então, este regulamento ele se aplica aos estabelecimentos que realizam a industrialização de água natural e de água natural mineral, bem como destina-se aos estabelecimentos que desenvolvam alguma das seguintes atividades, como armazenamento, transporte, distribuição e ou comercialização de água mineral natural e de água natural envasadas. Então, esta resolução, ela estabelece os critérios para a captação, condução e armazenamento de água da captação, seleção dos insumos e dos fornecedores, recepção e armazenamento dos insumos, fabricação e higienização das embalagens, envase e fechamento das embalagens, rotulagem, armazenamento, transporte e comercialização e controle de qualidade. Bom, os critérios para a rotulagem das embalagens de água mineral e potável de mesa são também estabelecidos pela portaria número 470 de 1999. Então, o rótulo a ser utilizado, ele deverá ser aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, a requerimento do interessado, após a publicação no Diário Oficial da União da respectiva
portaria de concessão de lavra. Então, nesse rótulo devem constar, no mínimo, as seguintes informações, como o nome da fonte, o local da fonte, município e estado, a classificação da água, composição química expressa em miligramas por litro, contendo no mínimo os 8 elementos predominantes sobre a forma iônica, características físico-químicas na surgência, nome do laboratório, número e data da análise da água, volume expresso em litros ou mililitros, número e data da concessão de lavra e número do processo seguido do nome DNPM. O nome da empresa concessionária e ou arrendatária, se for o caso, com o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, duração e meses do produto, destacando-se a data de envasamento por meio de impressão indelével na embalagem, no rótulo ou na tampa. Se a água for adicionada gás carbônico, a expressão gaseificada artificialmente deve conter, e a expressão indústria brasileira. Então, as legislações referentes aos rótulos são a portaria número 470, a RDC da Anvisa número 259 e a portaria do Inmetro número 157, além da lei número 10.674 de 2003, bem como o Código de Águas Minerais. Bom, aqui nós temos uma imagem referente a um rótulo de uma água mineral com todas as informações, o nome da empresa, da concessionária, o volume em litros, qual foi a fonte de onde essa água ela foi envasada, os elementos, a composição química dessa água mineral, dentre outras informações. Bom, com relação à classificação, a água mineral ela pode ser classificada quanto à composição química. Então, quanto à composição química, ela pode ser classificada em oligomineral, quando apresentarem apenas uma ação de medicamentos, radíferas, ou seja, substâncias radioativas que eles atribuem radioatividade permanente, alcalina bicarbonatada, ou seja, com a presença de bicarbonato de sódio, alcalino-terrosos, com a presença de substâncias alcalino-terrosos, alcalino-terrosos cálcicas, que é cálcio sob a forma de bicarbonato de sódio, alcalinas terrosas magnesianas, que é o magnésio nessa água, sob a forma de bicarbonato de magnésio. Ainda com relação à composição química, nós temos as águas sulfatadas, ou seja, sulfato de sódio ou potássio ou magnésio, sulfurosas, onde tem a presença de sulfeto, nitratadas com a presença de nitratos, cloretadas com a presença de cloreto de sódio, ferruginosas com a presença de ferro e radioativas quando contiverem radônio em dissolução. Ainda com relação à composição química, elas podem ser classificadas em torreativas, ou seja, onde tem a presença do torrônio, 2 unidades MACH por litro, caroguiçosas, com a presença de gás carbônico livre dissolvido, e elemento predominante, que são elementos e substâncias raros ou dignos de nota. Bom, as águas também elas podem ser classificadas quanto às características inerentes às fontes, ou seja, quanto aos gases, apenas para águas minerais. Podem ser fracamente radioativas, fortemente radioativas, toriativas e sulfurosas. A classificação quanto à temperatura pode ser classificada como fontes frias, ou seja, temperatura inferior a 25 graus Celsius,
Fontes hipotermais, a temperatura entre 25 e 33 graus Celsius. Fontes mesotermais, a temperatura variando entre 33 e 36 graus Celsius. Fontes isotermais, a temperatura variando entre 36 e 38 graus Celsius. E fontes hipertermais, a temperatura acima de 38 graus Celsius. Então, aqui nós temos um exemplo de uma empresa, a York, que é aqui do Piauí, que ela faz parte dessas fontes mesotermais. Aqui são algumas referências bibliográficas que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, na próxima aula nós vamos aplicar a 4ª prova bimestral, ou seja, com os assuntos relacionados ao 4º bimestre. Assistam as videoaulas, leiam o material de apoio, participem dos fóruns de discussões e respondam à atividade avaliativa quando houver. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato pelo e-mail, WhatsApp e grupos de discussões. Até a próxima aula.